Eu sou a doutora Lorena, sou médica ortopedista da Associação para a Estalose de Niterói e vim aqui falar um pouco sobre o atendimento em reabilitação frente à pandemia do Covid-19. A gente está vivendo então uma pandemia de uma infecção causada por um vírus chamado Covid-19 ou novo coronavírus. É uma infecção viral, então, como muitos processos já conhecidos, como o H1N1, que tem como característica um quadro clínico extremamente variável. É um vírus desconhecido e que está se apresentando de formas muito diferentes e variáveis. O quadro clínico, então, varia desde o paciente assintomático, que é a maioria, chega a 80% dos pacientes, eles adquirem o Covid e apresentam uma forma assintomática ou uma forma muito leve ou frustra, e pode levar também a quadros respiratórios graves. 20% vai necessitar de hospitalização, desses quais apenas 5% vai apresentar aquela forma mais grave que vai precisar de suporte ventilatório no CTI. A Organização Mundial de Saúde declarou que a disseminação desse vírus configura uma pandemia, ou seja, está espalhada por todo o mundo, e o tipo de transmissão é comunitária. Isso quer dizer que não conseguimos mais identificar onde contraímos a doença. Pode ser no transporte, pode ser no mercado, pode ser na rua, pode ser em qualquer lugar. Ele está disseminado na comunidade. A forma de transmissão é através das secreções principalmente respiratórias. Então, através do espirro, da tosse, do catarro em si, gotículas de saliva. Então, se você está muito próximo da pessoa e a pessoa fala com você, a pessoa canta uma música, isso dispersa no ar gotículas de saliva que contém um vírus e que pode entrar em contato com a sua mucosa. O contato físico com pessoa infectada e o contato com superfície contaminada, isso acontece a transmissão porque você toca a mão e você leva a mão na boca, no nariz e nos olhos, ou seja, na sua mucosa, e então dá-se a transmissão. O período de incubação é muito variável, varia então de 1 a 14 dias entre o tempo que você foi exposto ao vírus e o início dos sintomas, mas a média do período de incubação é de 5 a 6 dias. Os sintomas, então, como eu falei, é muito diferente, muito variável, pode se apresentar de formas diversas, mas tem os sintomas principais, que são a febre, a dor de cabeça, secreção nasal, tipo uma coriza, espirros, dor de garganta, tosse seca, dor no corpo, cansaço, astenia. Alguns pacientes apresentam diarreia. A perda do olfato e do paladar é muito característica. E a característica mais grave, né, o sintoma mais grave seria a dificuldade respiratória. Esse sim tem que levar para um hospital caso o paciente apresente esse quadro. O grupo de risco, então, seriam aqueles pacientes que, se contraíssem a Covid-19, se contraíssem o coronavírus, teriam maior propensão a ter complicação do seu quadro. Então, quais os pacientes que são do grupo de risco? Pacientes que têm idade maior que 60 anos ou que têm menos de 2 anos, pacientes que já apresentam doença respiratória crônica, bronquite, asma, enfisema, sequelas de AVC, cardiopatia, hipertensão arterial sem controle, diabetes, doença renal crônica, imunossupressão dos pacientes transplantados, que faz quimioterapia, ou das doenças autoimunes que fazem uso de corticoides em altas doses, gestantes, obesos, principalmente os obesos mórbidos, doenças neuromusculares, como uma distrofia muscular, e doenças neurometabólicas. Existem as medidas de precaução padrão que todos nós temos que tomar na rua,
e na instituição também. Então, lavar com frequência as mãos com água e sabão, usar o álcool em gel, caso não tenha acesso a uma pia com sabão, evitar muito tocar nos olhos e nariz e boca. Nós tocamos sem perceber o nariz, os olhos e a boca, muitas vezes durante 1 minuto. Então a gente tem que se controlar realmente nesse sentido de evitar tocar o rosto. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Se ficar doente, ficar em casa. Cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar, normalmente com antebraço, ou se tiver um lenço de papel, com um lenço de papel e depois jogar esse lenço no lixo. Limpar e desinfetar bem os objetos e superfícies que são tocados com frequência. Então, o teclado do computador, o tablet, o celular, a mesa de trabalho, todos os objetos, a caneta, os objetos que você toca com muita frequência, eles devem ser limpos com bastante frequência também. E o uso de máscaras. Quais são as medidas de precaução próprias da pestalose? A ideia é fazer uma triagem prévia antes do paciente retornar à instituição, fazer uma triagem que eu vou falar um pouquinho mais na frente para a gente conseguir identificar quais os pacientes e até mesmo os profissionais que estão possivelmente sintomáticos. Vamos manter esse caso suspeito em isolamento e, dependendo do caso, até orientar que ele procure um serviço de referência. Vai ter um posto de enfermagem na entrada da pestalose, em que vai ser feita a checagem de temperatura de todo o paciente que entrar e vai ser oferecido também álcool em gel através de um totem que vai ser instalado na porta da pestalose. Esse esquema é da triagem que eu estava falando. Então, quando o paciente estiver dentro do perfil para retornar à instituição, for elegível para começar a voltar a frequentar o ambiente da instituição físico, a gente vai entrar em contato com esse paciente e perguntar se ele teve febre, se tem algum sintoma respiratório, como coriza, tosse, espirro, diarreia, dor de cabeça, qualquer sintoma desses característicos da Covid nos últimos 15 dias, ou se alguém próximo da moradia dele tem esse sintoma, do convívio dele. Se a resposta for não, ótimo, vamos orientar sobre o retorno à instituição, com data e horário, com todas as medidas de segurança que a gente vai instruir esse paciente. Se a resposta for sim, ou seja, se ele está com sintoma ou está convivendo com alguém que tem sintoma, a gente vai orientar que ele, se necessário, procure uma unidade de saúde mais próxima de casa, se desenvolver uma falta de ar. E, em caso de dúvida, ligar para o 160, que é o Disque Saúde. Nós vamos monitorar esse paciente e fazer uma ligação para ele no final de 15 dias do início dos sintomas dele. Se ele já tiver sem sintoma há 72 horas, a 3 dias, ele está apto a retornar, então, à instituição e começar a sua terapia física. Temos que orientar esses pacientes que cheguem no horário para evitar aglomeração na sala de espera. Orientar também que os pacientes e acompanhantes usem máscara de algodão. Retirar do ambiente de espera, das salas, das recepções, retirar revistas, brinquedos e outros objetos que possam ser compartilhados entre as pessoas, que é muito comum, né, nas salas de espera. Temos que nos educar de não usar adorno de forma nenhuma durante o trabalho. Então, retirar aliança, anel, brincos, colares, arco, qualquer objeto é um fômite, ou seja, ele pode conter o vírus. Então, a gente não quer levar nada disso para casa. Então, isso é uma recomendação geral, não só para quem vai para a instituição, quem vai no mercado, vá sem adorno. Retire um pouco os adornos nesse momento de pandemia. Manter as janelas das salas abertas para aumentar a circulação de ar, de preferência com o ar-condicionado desligado. Nós vamos produzir
muitos alertas visuais, como cartazes, placas, em vários pontos da instituição, com as informações das medidas gerais, aquelas de lavar a mão, não tocar o rosto, usar álcool gel. Vamos evitar o cumprimento com contato físico em qualquer parte do corpo. Eu sei que a saudade é muita, a vontade de abraçar muito, mas a gente tem que evitar entre os profissionais e entre paciente e profissionais. Temos que evitar exposições desnecessárias. Lembrar sempre que a higiene das mãos é feita antes e depois do contato com pacientes e com qualquer material. Lembrar também que essa lavagem das mãos ela é feita de forma sistemática, ela tem uma metodologia que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E eu costumo falar para as crianças que o lavar as mãos tem que durar 2 parabéns para você, cantando 2 parabéns para você. E eu costumo falar para os adultos religiosos para rezar uma Ave Maria enquanto lava as mãos, que é o tempo mais ou menos indicado. Vamos reforçar a limpeza e desinfecção dos objetos e superfícies tocadas tanto pelos pacientes quanto os profissionais, através do álcool a 70 ou hipoclorito de sódio. Evitar o uso de bebedouro, porque mesmo usando copo descartável, a gente tem que acionar, a gente toca em um botão ou toca em uma superfície que várias pessoas vão tocar também. Então, o melhor é que cada paciente leve a sua garrafinha de água. Isso tem que ser orientado para o paciente também. Vamos restringir, infelizmente, nosso uso de material lúdico e sensorial, como jogos, brinquedos, massa de modelar, porque lembrar que todo esse equipamento ele tem que ser higienizado após o uso. Se for passar de um paciente para o outro, como o estetoscópio, por exemplo, tem que ser higienizado entre um paciente e outro. Os ambientes, as terapias em grupo, elas vão demorar para retornar. Mas nas salas em que consegue se atender mais de um paciente ao mesmo tempo, as macas elas devem estar afastadas pelo menos de 1,5 m entre cada paciente, tendo cuidado de higienizar sempre com álcool 70 cada equipamento que for usado com aquele paciente. A gente vai sempre priorizar no início o atendimento individual. Evitar o uso do celular durante o atendimento. Caso seja indispensável, a gente tem que higienizar o celular antes e após o uso, e ao retornar para o atendimento com o paciente, as mãos devem ser novamente higienizadas com álcool 70 ou água e sabão. Eu, na minha experiência, que já perdi um celular nessa pandemia de tanto álcool, eu uso hoje um plástico filme. Antes de sair de casa, eu embrulho meu celular em plástico filme e aí eu sei que eu posso chegar no mercado, posso chegar no hospital e deixar na bancada sem risco de ter que ficar passando álcool e estragar o meu aparelho. Vamos, logicamente, adiar qualquer realização de eventos ou comemoração. As reuniões que forem necessárias, a gente tem que realizar em ambiente bem ventilado, com espaçamento bom entre cada terapeuta ou funcionário e ao ar livre. Além de lançar mão, teremos que lançar mão muitas vezes das atividades por via remota, né? Como já estão fazendo muitíssimo, muitíssimo bem. E vamos continuar fazendo, é o nosso novo normal. Organizar os programas de exercício ou atividade terapêutica de forma a tocar no paciente o mínimo possível. E aí vamos usar a criatividade e a imaginação. Procurar sempre desmarcar o atendimento com máxima antecedência possível, caso o paciente ou o terapeuta apresente qualquer sintoma respiratório. Caso, apesar da triagem prévia que vai ser realizada por via de telefone, caso passe também pela triagem do enfermeiro na frente da unidade, o terapeuta perceba que algum paciente está apresentando algum sintoma gripal, deve-se suspender o atendimento imediatamente. Claro que orientando o paciente que ele não vai perder a vaga, porque eu sei que isso preocupa muito o nosso usuário.
mas orientar que ele tem que ir para casa, se preciso procurar uma unidade de saúde mais próxima, e a gente volta para aquela triagem, falar com ele que a gente vai fazer uma ligação telefônica para ele para acompanhar a evolução dele. Nas atividades administrativas, nós também tomamos bastante cuidado para que não envolva o contato muito de perto, seja com o paciente, seja com um outro funcionário. Então, foram instalados já algumas placas de acrílico e, em alguns casos, faixas no piso para orientar a distância que deve se aproximar do funcionário administrativo. Além disso, o funcionário vai estar usando máscara, com certeza. Todos os usuários que não tiverem condição de atendimento na unidade, principalmente no início, aqueles pacientes em grupos de risco, eles devem receber orientação e acompanhamento pelo meio tecnológico que mais convier ao usuário. Bom, isso vocês já estão fazendo muitíssimo bem. A gente tem recebido um retorno dos pacientes que estão sendo acolhidos, que não foram abandonados nesse momento de pandemia, que estão tão fragilizados, todos estão, os pacientes mais ainda. Eu acho que vocês estão fazendo muito bem o trabalho de acolhimento e já de orientação e de terapia à distância, e eu acho que a gente pode melhorar isso cada vez mais. Porque no início deve retornar apenas o atendimento, inicialmente, aquele usuário que necessitar de atendimento prioritário, ou seja, aquele cujo atendimento é essencial para a manutenção dos ganhos durante a reabilitação e preservação da melhor qualidade de vida. Então, a gente vai ter que selecionar bem esse paciente que vai retornar. E o retorno da equipe também vai ser gradual. Inicialmente, o percentual vai ser mínimo, necessário o funcionamento dos serviços, visando uma adaptação, porque a gente vai estar começando, vai ter que adaptar todo o espaço físico, distanciamento seguro entre as pessoas. Então, o retorno das equipes também vai ser devagar, conforme a quantidade de pacientes também é devagar. A gente tem que programar treinamentos para a utilização de recursos tecnológicos para a realização de atendimento remoto, porque o atendimento remoto provavelmente vai ser uma realidade durante muito tempo, até sair vacina, até tudo voltar para o normal mesmo. Muitos pacientes vão ter que continuar a ser atendidos por atendimento remoto, e a gente pode estudar maneiras de isso ficar mais fácil para o terapeuta e para o paciente. Com relação aos equipamentos de proteção individual, todos, para entrar na instituição, paciente, funcionário, tem que estar com máscaras de tecido, isso é obrigatório. O funcionário administrativo, aquele que fica nos setores fechados, eles têm que usar a máscara de tecido e vão ser colocadas barreiras físicas, na forma de manter o distanciamento de pelo menos 1 metro. Então, as placas de acrílico já foram instaladas e as faixas no piso. A recepção, elas também vão fazer da mesma forma, máscara de tecido, instituir barreira física de forma a favorecer o distanciamento de pelo menos 1 metro. Caso ela tenha que se aproximar do paciente, às vezes para orientar, às vezes para direcionar, às vezes para acompanhar esse paciente até um determinado local, então ela vai usar a máscara cirúrgica. A equipe de limpeza vai manter o equipamento deles, que já usa, né? Que é a máscara PFF1 e as luvas de cano alto e botas. Os profissionais da educação ou da saúde que não lidem com secreções respiratórias ou aerossóis, mas que se aproximem a menos de 1 metro do paciente, por exemplo, nas atividades pedagógicas, na oficina de órtese, na própria reabilitação do paciente adulto, esses terapeutas vão usar máscara cirúrgica. É importante a gente frisar que nós não vamos atender paciente COVID. Não vamos. O nosso objetivo é segurança para que esse paciente não chegue à instituição. Então, por isso, vão ter vários filtros de triagem. Vai começar pela triagem de telefone, depois vai ter a triagem na porta e o próprio terapeuta vai triar, se perceber que esse paciente está
sintomático não vai atender. O profissional de saúde que vai usar o EPI completo, que é a máscara N95, o capote descartável, luva de procedimento, óculos de proteção ou face shield, ou protetor facial, é aquele profissional de saúde, principalmente o fonoaudiólogo, o terapeuta respiratório, que estão em contato direto com as secreções respiratórias. É lógico, vai ter aquele fisioterapeuta que tem que pegar a criança no colo e a criança está com uma cialorreia, está com secreção e tal. Então, esse terapeuta também vai usar esse equipamento porque ele vai estar muito próximo das secreções do paciente. Mas lembrando e frisando mais uma vez, esse paciente não é COVID. Esse paciente não é paciente COVID positivo. Para vocês terem ideia, passando um pouquinho da minha experiência, que estou trabalhando durante toda essa pandemia em hospitais, eu estou fazendo atendimento no ambulatório, por exemplo, do Azevedo Lima. No ambulatório, eu uso máscara, eu não uso luva. Eu só coloco luva se eu for fazer algum procedimento que peça luva. Então, se eu vou examinar um doente, eu examino de mão normal sem luva. Depois, o que eu faço? Eu lavo as minhas mãos antes e depois de examinar o doente. Pronto. Eu estou protegida, mesmo se esse paciente for assintomático, eu estando de luva, examinei o doente, trabalhei com o doente ali, lavei minhas mãos depois, eu não tenho risco de pegar a doença. E a luva, ela vai ser usada se eu for fazer um procedimento, vou fazer uma punção, vou tirar um fio, vou tirar um ponto, aquelas coisas que eu já faria de luva mesmo. Lembrar que todos os profissionais da pestalose, na sua ida e vinda da pestalose, deve estar de máscara de tecido. Às vezes também na hora do almoço, vai até a cantina, põe sua máscara de tecido, não pode circular na instituição sem máscara. Então, é muito importante que toda a EPI, menos a máscara, lógico, seja retirada antes de sair do setor. Ele não pode sair do setor de capote, de luva. E a luva também, tomar muito cuidado para não ficar por aí de luva, porque acaba contaminando tudo. Então, as máscaras de tecido devem ter camada dupla de algodão, devem ser trocadas a cada 4 horas ou antes, se estiver úmida. E orientar o paciente que leve para a instituição sempre 2, contando com a possibilidade da demora no atendimento ou desse material ficar úmido antes. A gente deve colocar cuidadosamente a máscara para cobrir a boca e o nariz, não tocar a máscara com as mãos sujas e remover sempre pela parte de trás pelo elástico. E após retirar, higienizar as mãos. A máscara cirúrgica, então, colocar cuidadosamente para cobrir boca e nariz. Deve ser substituída a cada 4 horas de uso se ela ficar úmida. Não devemos tocar a máscara com as mãos sujas e removê-la também pela parte de trás e higienizar as mãos. O capote, ele deve ter gramatura mínima de 30, com mangas longas e abertura posterior. E deve ser removido e descartado após realização do procedimento. As luvas, a gente tem que higienizar as mãos com água, sabão ou álcool gel antes de calçar a luva. E o que eu falei, não tocar desnecessariamente superfícies e materiais. Lembrar, se está de luva, não atende o telefone, não toca na maçaneta, não toca na porta. Só vai ficar com luva enquanto estiver atendendo ali o paciente que demanda o uso da luva. Após retirar a luva, faz a higiene das mãos. Os óculos de proteção e o face shield devem ser higienizados sempre após o uso. E lembrar de higienizar as mãos. Aqui, detalhadamente, como deve ser feita a lavagem das mãos e a colocação de álcool em gel também segue os mesmos princípios, né? De espalhar em toda a mão, entre os dedos, na unha, no polegar, no punho, não pode esquecer de região nenhuma. Os movimentos aqui que devem ser feitos durante a lavagem da mão e o tempo, né? A gente deve lavar as mãos pelo menos
por 20 e 30 segundos quando a gente usa o álcool em gel e 40 a 60 segundos quando usa água e sabão. A orientação de paramentação, então, eu não quero que vocês fiquem preocupados inicialmente, porque todo terapeuta que voltar para a instituição vai passar por um treinamento prático. Então, a gente vai fazer questão que todo terapeuta que tenha que usar EPI aprenda na prática a colocação e a retirada deles. Aqui, rapidamente, só para falar que a higienização é feita entre cada etapa. Então, higieniza a mão, coloca a máscara, higieniza a mão, coloca os óculos, gorro, capote e luva por último. Lembrando que a retirada das luvas ela é feita de maneira segura, porque o primeiro passo é retirar a luva tocando somente na parte externa, porque a parte externa é a parte contaminada, teoricamente. E a segunda luva a gente retira passando a mão por dentro, que é a parte limpa. Então, a desparamentação depois de cada etapa, a gente faz a higienização das mãos. Como é que funciona a orientação para o funcionário em caso de suspeito ou sintomático? Né? Então, aquele trabalhador que está com sinais e sintomas de síndrome gripal, com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse, dor de garganta ou às vezes sem paladar, eles devem afastar-se do trabalho imediatamente. Então, ele não vai para o trabalho, ele vai comunicar esse afastamento para o coordenador, vai mandar um atestado médico por e-mail para a pestalose, para o RH da pestalose. Ele não precisa ir no RH, nem a lugar nenhum. Fará tudo de casa. É sugerido sempre o agendamento da testagem do Covid através da rede básica de saúde, porque os postos de saúde médicos de família estão fazendo teste, e pelos dados do bem, o teste rápido. Tem que considerar sempre a data do início dos sintomas para saber qual o teste que você vai fazer. Então, se você estiver no início dos sintomas, o teste que você tem que fazer é o RT-PCR, que é feito através do suave, aquele cotonete grande que entra no nariz e na garganta, e que aquilo ali vai demonstrar o RNA viral, ou seja, se a pessoa tem um vírus dentro dela ou não. É feito do 3º ao 7º dia do início dos sintomas. O teste sorológico, que também é o teste rápido, é feito a partir do 8º dia do início dos sintomas. Mas a gente tem que pensar que esses testes eles não são muito fidedignos. O melhor teste para saber se você tem ou não a doença é o teste RT-PCR. Bom, se o trabalhador não realizou o teste, se não conseguiu fazer, não tem problema, ele vai cumprir 14 dias de isolamento domiciliar a contar do início dos sintomas. E aquele trabalhador que tem um contactante domiciliar, ou seja, alguém que mora na mesma casa que ele, seja marido, esposa, mãe, pai, mora na mesma casa, mas aquele familiar está com sintoma, este deve mandar um atestado desta pessoa para a pestalose também via e-mail do RH. Como é que é o retorno para a atividade de trabalho depois que esse funcionário esteve sintomático? Se o trabalhador estava sintomático, com PCR positivo ou sorologia positiva, ou não conseguiu fazer o teste, ele cumpriu 14 dias de isolamento. Ao término do isolamento, ou seja, no final dos 14 dias, se ele tiver 72 horas sem sintoma algum, ou 3 dias, né? 3 dias sem qualquer sintoma, ele pode retornar para o trabalho. Se o trabalhador ele é sintomático e testou PCR negativo ou sorologia negativa, ele pode retornar imediatamente ao trabalho desde que esteja assintomático. No caso do trabalhador que tem um contactante, o familiar dele é que está doente, esse trabalhador fica em casa pelo menos 7 dias para ver se vai abrir ou não o quadro. Se não abrir o quadro, ele pode retornar no 8º dia para o trabalho. Se abrir um quadro de gripe, então ele teve que ficar afastado os 14 dias e voltar lá para aquele caso 1.
que são os 14 dias de afastamento. Bom, e se esse trabalhador, depois dos 14 dias, tiver permanecido ainda com sintoma? Ele tem que procurar um médico e seguir as recomendações que o médico vai dar para ele e avisar o RH quais foram essas orientações dadas pelo médico e o seu coordenador. Esses cuidados são cuidados da pessoa que vai chegar em casa, seja da instituição, seja de uma ida ao mercado. O ideal é criar dentro de casa um lugarzinho específico na entrada da casa para ser seu espaço de higienização. Ali você já vai tirar os sapatos, de preferência já deixa fora de casa. Se não conseguir, deixa nesse cantinho. Limpe a sola do sapato com uma diluição de 1 litro de água para 2 colheres de água sanitária. Deixe também sua bolsa, carteira, chave, tudo ali num espaço reservado, que seria o espaço contaminado da sua casa. Eu, por exemplo, eu não estou indo de bolsa para o trabalho. Eu separei uma bolsinha plástica com fechecler. Essa bolsinha plástica eu consigo higienizar facilmente com álcool 70. Eu estou sempre higienizando ela. E dentro eu coloco carimbo, caneta, coloco dinheiro e documento. E é aquilo ali que eu vou para tudo quanto é canto. Se eu tiver que ir para o trabalho, eu vou com aquilo e levo aquilo em vez de bolsa, porque é mais fácil de higienizar. Não tocar em nada antes de lavar as mãos, nem no cachorro. Cachorro chegou fazendo festa, você fala, para aí cachorro, dá um tempinho que eu preciso pelo menos lavar as mãos. As roupas, o ideal é que lave a cada vinda para casa. Se não tiver condição de lavar a cada vinda, separe a roupa dentro de um saco plástico fechadinho. Eu mantenho as roupas que eu não vou lavar, às vezes casaco de frio e tal, não dá para ficar lavando tudo, né? Eu pego essas roupas, ponho num canto que bate sol e deixo 2 dias ali no canto que bate sol e só depois eu ponho no armário. Aqui nesse slide está recomendando por no mínimo 8 horas essa roupa separada, sem contato com lugar nenhum. Chegou em casa, direto para o banho. Toma banho, lave todas as partes que foram expostas. Não esqueça de higienizar o seu celular quando você chega em casa. E seus óculos, principalmente as pessoas esquecem até que usam óculos e esquecem de higienizar seu óculos. É importante, pois ele esteve exposto também, com água e sabão, o óculos. E é isso, gente. A ideia é a gente se preparar para esse novo normal. A gente está pensando em tudo, em todos os detalhes, para que tenha o máximo de segurança. A instituição, a Pestalozzi, não está medindo esforços na compra de EPI, na preparação, na capacitação. Em todo esse momento de pandemia, aí, a gente teve reuniões para saber de forma segura como a gente poderia estar retornando ao trabalho, trazendo segurança para o funcionário e para o paciente. Essa frase é muito importante, eu achei sensacional para o momento que a gente está vivendo, porque a gente nunca sabe a força que tem até que a nossa única alternativa é ser forte. E no momento a gente precisa ser forte. A gente escolheu uma profissão que é cuidar. É uma profissão que é linda, mas ela demanda esforços, sacrifícios em prol do próximo, né? Então ninguém imaginou que ia viver uma pandemia, mas a gente está vivendo e a gente precisa ser forte. Vocês vão descobrir que são muito fortes, porque o medo existe. Eu entendo que possa existir um medo de retorno, uma insegurança de como vai ser. O medo é importante, porque o medo te faz ficar atento também. Você vai prestar atenção de não ficar levando a mão no rosto, você vai prestar atenção nas coisas que você está fazendo. É importante, mas você vai ver que vai superar e que a gente vai ter que se adaptar ao novo normal porque os nossos pacientes precisam da gente. E isso é mais forte do que qualquer medo que a gente possa ter.
Então, eu estou encerrando aqui essa apresentação e eu vou dizer que eu estou à disposição de vocês. Todos vocês têm meu telefone, podem me ligar. Qualquer dúvida que queiram tirar, já tinha me colocado à disposição no início e continuo aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá bom? Em breve nos encontraremos. Um grande beijo.